Fé no futuro. Eu tenho que acreditar, crer que eu vou fazer um futuro melhor. E aí está, o que é a diferença de crer e de ter fé? A fé se baseia em algo intangível. A minha crença é em algo tangível. Então eu creio que o meu futuro vai ser melhor, porque eu vou estar construindo ele. E a minha fé me deixa crer que eu estarei construindo. E a cada adversidade que eu ter nesse caminho, eu vou entender que não é falta de fé, mas foi por um momento que a adversidade apareceu e eu não tive sabedoria de construir a fé, de construir o meu caminho. E aí nós temos que entender que fé é se doar. Fé é ter amor. Fé é caridade. Fé é aplicar a justiça em si mesmo. E principalmente perdão. Por que perdão? Porque eu vou me perdoar por eu não conseguir trilhar aquele caminho conforme eu tinha planejado. Ah, mas foi os orixás que não me deram, foram os guias que não me deram. Os guias e os orixás te dão condições, te dão forças para que você caminhe, para que você trilhe. Mas se você não trilhar, e se você não caminhar com as próprias pernas, isso não vai acontecer. O orixá não te pega no colo, o orixá te carrega no colo, para que você tenha condições de caminhar sozinho. Fé, ela é abalada quando aparece uma doença. Eu, alguns anos atrás, eu fui acometido de uma doença. Se vocês olharem os meus vídeos de 2, 3 anos atrás, um pouco antes da pandemia, vocês vão ver que eu estava inchadão e de repente eu fiquei fininho. Porque eu fui acometido de uma doença. E eu fiz o meu tratamento. Eu me tratei, voltei a engordar, é verdade, mas eu consegui. A minha fé me manteve forte, me manteve dentro de uma força para que eu pudesse concluir o tratamento sem ter medo do que poderia acontecer. E se acontecesse algo, eu não posso culpar a minha fé. Não posso. Porque a minha fé é amor, é perdão, é doação, é sabedoria, é caridade, é justiça e é ter equilíbrio. A minha fé, ela se sustenta na Umbanda. Ela se sustenta nos trabalhos e nas entidades e nos orixás de Umbanda. Quando eu fiquei doente, naquela época, eu tenho vários amigos e alguns amigos pediram meu nome para colocar na corrente de orações deles. Eu falei, à vontade, pode colocar. Isso eu não vejo nada demais. Mas em nenhum momento eu troquei a minha fé. Falei, não, eu vou procurar ajuda em outra religião porque a minha não está resolvendo. Isso não é ter fé. Isso não é. A fé é você acreditar que a sua religião, que a sua fé está te sustentando e está te ajudando. Agora, não há nada demais pessoas de outra fé fazerem orações, fazerem corrente de orações para poder te ajudar. Isso eu não vejo nada de errado. A morte. Bom, eu sou um bandista, gente, e tenho medo da morte. Mas eu não tenho medo de depois da morte. Eu tenho medo como que pode acontecer a morte. Eu tenho medo de ficar entrevado numa cama. Eu tenho medo de ficar sem condições de trabalhar. E o que eu faço para que isso não aconteça? Exames de rotina, faço a medicina preventiva, e quando aparece algo, eu vou lá, cuido, trato, eu não, é o melhor caminho. É o melhor caminho. Você fazer sempre a medicina preventiva para que você possa construir um caminho de saúde. Se vier a acontecer, eu não posso culpar a minha fé.
Porque foi algo do meu organismo, algo da minha vida, algo, uma fatalidade que tinha que acontecer, ou que aconteceu, ou que acontecerá. Mas eu luto para que isso não aconteça. A fé também ela é destruída ou abalada quando você cria expectativa em uma pessoa, não no orixá, não nos guias. A pessoa, o ser, nós somos seres humanos. Eu sou ser humano, vocês são seres humanos. E como seres humanos, somos passíveis de erros. Lutamos, sim, para que não haja muitos erros. Lutamos, é verdade. Nós somos passíveis de erros. E aí onde entra de novo, perdão. Eu tenho que perdoar, saber pedir perdão e me perdoar. Porque se eu não me perdoar, algo está errado. Eu tenho que começar me perdoando para que eu possa alcançar a fé. Alcançar o meu objetivo. Agora, quando você tem fé na pessoa e essa pessoa te decepciona e você não entende que ela é um ser humano, você pode falar, a minha fé abalou por causa de fulano de tal. E eu escuto isso diariamente. Eu confiava no pai tal, na mãe tal, no médium tal, na médium tal, e eles me decepcionaram. E eu sempre falo assim, então, a pessoa te decepcionou. Não foi os guias e não foi a Umbanda. A Umbanda está muito acima desses pais, dessas mães e dessas pessoas. Será que eu já me decepcionei com algumas pessoas? Já, várias vezes. E eu perdi a minha fé? Não, porque a minha fé não estava no ser humano. E eu sempre ouço também como é que os guias deixaram isso acontecer ou deixaram aquilo acontecer. Gente, cada caso é um caso. Cada caso existe uma explicação ou não existe uma explicação plausível. Existe uma invencionice. Mas, quando se trata de seres humanos, eu vou falar para vocês que nós podemos esperar de tudo nessa vida. De tudo. E você não deve criar expectativas em seres humanos. Você tem que ter expectativa em Deus, nos orixás. E aí veio a pergunta, né? Como é que os guias deixaram isso acontecer? Os guias não deixaram isso acontecer. Os guias lamentaram muito. Os orixás lamentaram muito quando fulano, ciclano, Bertrano fez algo que te decepcionou, fez algo errado, que decepcionou a Umbanda, decepcionou a sua comunidade. Mas entenda que nós somos seres humanos e temos o livre-arbítrio. A escolha é nossa. O plantio é nosso. Mas a colheita, com certeza, será obrigatória.